Virgínia, meu filho é muito desobediente. Ele não gosta de me obedecer. Ele não me obedece. O que eu faço? O que eu estou fazendo de errado? Por que ele não me obedece? Primeiro, ele pode ser desobediente porque ele é rebelde em virtude da violência que ele sobreviveu, seja da sua parte, seja da parte da sua mãe narcisista, seja a parte do seu marido narcisista, seja a parte daquela senhorinha que cuidava dele, batia nele, só depois você descobriu. Seja porque ele sofreu violência sexual, seja porque ele sofreu violência verbal, seja porque chamaram ele de burra na infância. Violência interna, né? Sutis violências e grandes violências ficaram marcados no coração dele, na alma dele. E isso vai se reproduzir em forma de violência. E quando uma pessoa é violenta, ela é desobediente. Ela não quer aceitar regras por conta dessa violência aí interiorizada. Também eles podem ser, adolescentes podem ser desobedientes porque pensam que não vai dar nada, né? Não vai dar nada não, mãe. A menina não vai para tal lugar, não faz isso. Não, dá ruim não, eu sei o que eu estou fazendo. Dá nada não. Já apareceu na TV 1000 vezes, né? Acontece assalto, babá, tem assalto. Não vai dar nada não, comigo não acontece não, isso não tem aqui na cidade não. Minha filha, eu contei nos outros webinars, recentemente foi assaltada, né? E eu dizia, não vai pela parte de cima do bairro, porque é uma parte totalmente deserta, não tem comércio, é só residência. Dê a volta no caminho mais longo que passa pelo comércio para chegar à escola, né? Tá bom, mãe, vou. Não ande com o celular na mão e não ande com fone de ouvido, porque o ladrão vai ver que você está com celular. Ah, mas ele sabe que todo mundo tem celular? Sabe, mas se você está de fone, você está afirmando mais ainda que você está levando o celular para a escola. Não vá. Essas duas dicas, né? Não vá pelo caminho onde não tem ninguém e não ande de fone nem com o celular na mão. Ela fez tudo ao contrário. Por mais que a gente tivesse avisado inúmeras vezes, ela sofreu essa tentativa de assalto e quase ficou sem o celular, né? E aí eu fui perguntar, né? Por quê? Por que você fez isso? Você pensou que não ia dar nada? Eu achei que não ia dar nada. Ah, acontece com os outros, não vai acontecer comigo. É isso que eles pensam. Despreocupação na vida. Despreocupação da vida. Quando eles começam a trabalhar e ter noção de quanto custa um celular, aí eles guardam o celular. Aí eles não saem com o celular à toa. Aí, quando eles começam a pagar a conta de luz, de água e ver que falta mês no dinheiro, sobra mês no dinheiro, eles vão ver que juntar dinheiro para comprar um celular é difícil. Então, eles vão passar a cuidar. Até lá, eles vão achar que não vai dar nada, vão ter essa despreocupação. Outros querem mostrar que eles são maduros o suficiente para decidirem sozinhos o que eles querem fazer, como e que horas eles vão fazer. Eu sei cuidar de mim. Eles querem bancar de que sabem mais do que os pais, que são autossuficientes, que já são maduros o suficientes para tomar as decisões sozinhos. Por mais que você diga, não faça isso. Tudo, né? Sempre eu pergunto, por que você continuou fazendo isso? Você ouviu eu falando, seu padrasto falando, seu pai falando. Por que você continuou? Ah, é porque a mãe, vocês adultos têm que entender que a gente erra. E vocês também erram. E vocês parecem que querem cobrar do adolescente que adolescente não tem direito de errar. Mãe, a gente tem mais direito de errar do que vocês que são adultos. Porque vocês já passaram pela experiência, já são adultos, já erraram um monte de vezes. Então vocês vão errar menos, porque já são adultos. Agora, a gente que é adolescente, a gente vai errar mais, porque a gente está aprendendo. E tem coisas que parece, mãe, que a gente só aprende errando. Só a gente vivendo, vocês falando, a gente pensa que não vai dar nada, que a gente sabe o que está fazendo, que a gente não tem dimensão do tamanho da consequência do erro. E às vezes só errando que a gente vai aprender. Então vocês cobram muito da gente, que a gente seja adulto, e a gente não é adulto, a gente é adolescente, a gente vai errar até a gente aprender. Aí eu fiquei quieta, né? Porque a realidade é bem essa mesmo. É bem essa. A gente também, se a gente parar para pensar, tirando as consequências de um lar abusivo, a gente também era assim. Eu lembro que eu era teimosa, fazia tudo do jeito que eu queria, porque eu não tive educação de adolescente, não tive
cobrança, conversa, nada. Eu fazia o que eu bem queria na adolescência. Tudo que você imaginar que um adolescente deveria e não deveria fazer, eu fiz porque eu não tinha regras. Era foi a época do descarte, que ela simplesmente falou, vai, deixa quebrar a cara mesmo, que eu vou ter prazer. Na mãe narcisista tem prazer na desgraça do filho. Então elas podem ou castrar essas filhas ou dizer, vai, porque eu quero que quebre mais a cara mesmo. Eu quebrei a cara muitas vezes, eu não estava nem aí. Talvez estava até rindo dos meus erros, né, dos meus tropeços. Eu aprendi realmente errando porque eu não tive quem me aconselhasse. Mas por mais que talvez você aconselhe, o adolescente ele só vai aprender realmente errando. O adolescente é um adulto que não amadureceu totalmente. Lembrar do relacionamento horizontal, principalmente na adolescência. Tratar com respeito, com amor, com carinho, com muita paciência, com muita inteligência emocional, porque nós vamos ser confrontados mais do que eles quando eram crianças, porque eles já estão tendo uma dimensão da vida adulta, né? De responsabilidades, o que é certo e o que é errado, o que eles acham que é certo, o que eles acham que é errado. Então, eles vão ser mais questionadores. Então, a gente tem que usar muita inteligência emocional, muita racionalidade, para ter um jogo de cintura e uma inteligência para educar os nossos filhos sem perder a cabeça, né? Não cobre seu filho adolescente como se ele fosse adulto, porque ele não é adulto, mas deve ser tratado como adulto, porém não cobrado como adulto. Como assim, Virgínia? Ele deve ser tratado como adulto, mas não deve ser cobrado como adulto. Ele deve ser tratado como adulto no sentido de não ficar tratando como se fosse uma criança. Ah, se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Não, tratar como adulto. Se um adulto que está sob os seus cuidados faz algo de errado, qual é a sua reação? Como você vai educar esse adulto que está sob os seus cuidados a não errar? É dando chilique? É gritando, é dizendo, não vai fazer isso. Se você não fizer isso direito, não tem janta, não tem sobremesa hoje. Não é. É de adulto para adulto. É como? Na conversa. Literalmente na conversa. Com adolescente, eu não vejo outra alternativa senão a conversa. E lembre-se daquela semente. Lembra? Se você plantou uma boa semente, uma hora essa semente vai germinar. Talvez não será na adolescência, talvez será na vida adulta. Mas se você planta boas sementes, seus filhos vão crescer, vão amadurecer de forma correta e saudável. Então, é tratar e conversar como se fosse adulto. Bom, estou conversando com você, estou dizendo que a consequência disso é isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Conversou, alertou, porque você não pode deixar também eles a Deus dará, é sua responsabilidade também educar, também conversar e alertar. Vai fazer errado? Aí separa os papéis. Já não é mais seu papel, é o papel do seu filho. Talvez ele precise de errar para aprender, literalmente nesse caso. Então, trate ele como adulto e dê responsabilidades como um adulto também. Confie nele que ele vai fazer algo que talvez aos seus olhos ele ainda não tenha maturidade suficiente, mas mesmo assim, confie que ele vai, sei lá, pegar o ônibus, desde que ele não seja muito pequeno, a sua cidade não seja muito pequena, assim, 12, 13 anos, que a sua cidade não seja tão perigosa. Dê uma tarefa a ele de adulto. Comece a treiná-lo como se ele fosse um adulto. Porque ele vai ganhar confiança, vai ganhar maturidade e ele passa a ser mais responsável. Eu tinha uma coisa com a minha filha que, quando ela tinha 13, 14 anos, que eu tinha muito medo. A voz da minha mãe narcisista dizendo, você vai ver, sua filha vai aprontar igual você fez, que não sei o quê. E aí eu tinha muito medo que ela aprontasse, muito medo mesmo. E eu comecei a botar ela debaixo das minhas asas e falar, não, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, não vai. E ela foi começando a se rebelar porque se sentiu pressionada. Ela Pita não gosta de ser mandada, não gosta de ser ordenado, não gosta de pôr, de trancar Pita, né? E aí ela foi se rebelando contra mim, foi se rebelando. Eu falei, opa, tô fazendo alguma coisa errada, vou pedir ajuda dos universitários. E uma grande querida amiga que me deu essas dicas que eu tô dando para vocês.
mudou da água para o vinho. Quando eu comecei a tratá-la como adulta, ela foi amadurecendo, foi criando atitudes e foi tendo atitudes de muito adulta. Até mais, eu acho, do que eu na idade dela. E hoje, né, ela com 18 anos, caramba, hoje ela é muito mais madura do que eu quando tinha 18 anos, muito mais. Ainda deu tempo de eu consertar essa coisa de querer controlar, de querer colocar o meu poder sobre ela, tirando a individualidade dela, tirando o ser separado de mim que ela é. E na época eu não tinha essa dimensão, não cortei um cordão umbilical e queria controlá-la a qualquer custo, com medo dela dar errado. Porém, o papel dela, se der errado, é papel dela, não é papel meu. Minha parte eu fiz, eu estou fazendo. Se não der certo, já é o papel dela. Separação de papéis, e não meu. E aí, quando eu separei os papéis e tive relação horizontal, não mudou da água para o vinho. Da água para o vinho. E assim, não tem erro, gente. Não tem erro. Comece a tratar seu filho adolescente como se ele fosse adulto. Mas não o cobre como se ele fosse adulto, porque ele não é. Na realidade, ele não é adulto. Ele vai errar porque ele está em processo de aprendizagem, assim, quando ele era criança, né? Errava mais vezes ainda, né? Porque era criança. O adolescente, ele vai errar menos, porém vai errar de modos diferentes, até que ele chegue à sua maturidade. Tem idoso aí, que a gente bem conhece, né? Que está com 60, 70 anos e continua errando mais do que uma criança, né? Então temos que ter paciência.